Olá, tudo bem? Vitor Faustino aqui. No vídeo de hoje eu falarei sobre a Kepler-Weber, Código de Negociação KEPL3. Eu vou tratar nesse vídeo basicamente sobre três assuntos. Vale a pena investir? Ela está barata? É uma boa pagadora de dividendos? Se você quiser saber as respostas dessas três perguntas e sobre muito mais, fique atento que eu vou falar sobre isso. Mas antes de mais nada, já deixa o like, se inscreva no canal para me ajudar a atingir os 1000 seguidores e comente alguma coisa que isso me ajuda e muito no engajamento. O primeiro ponto, quando eu estava analisando a Kepler-Weber, fazendo o estudo para montar esse vídeo para vocês, eu estava analisando motivos errados para se investir na Kepler-Weber. E são motivos que as pessoas colocam nos comentários de vídeo e tudo mais. E o primeiro que eu vi é que uma pessoa falou o seguinte: foi feito um desdobramento recentemente de 1 para 2 e agora o preço da ação ela está mais barato. E assim, isso não faz sentido algum, porque o que você tinha antes era uma ação, por exemplo, que valia 20, agora duas que valem 10. O simples desdobramento, ele não gera valor ao acionista. A liquidez é uma vantagem sim, porém a liquidez por si só, ela não é relevante suficiente a ponto de valorizar uma ação. A segunda sarjagem que eu vi é que Kepler-Weber é uma boa porque vamos ter uma safra recorde. O simples fato de ter uma safra recorde não é algo que vai fazer a empresa se alavancar e valorizar e crescer. Ela precisa de muitos outros fatores, por exemplo, internos, para que isso aconteça. E o terceiro, vou investir nela porque ela é uma boa pagadora de dividendos. Mas será que é mesmo? Quem diz isso está analisando o último ano ou está analisando toda a trajetória da empresa? Eu estou dizendo isso porque é possível escolher uma boa empresa, como é o caso da Kepler-Weber, porém pelos motivos errados. E é isso que eu quero chamar a sua atenção nesse vídeo. Mas continue atento que eu vou falar várias coisas sobre a Kepler-Weber. Primeiro, a Kepler-Weber ela é uma empresa no formato de sociedade anônima que atua no setor de soluções para armazenagem e pós-colheita. A controlada Kepler-Weber Industrial tem matriz em Panambi, Rio Grande do Sul e filial em Campo Grande. Basicamente a Kepler-Weber ela faz aqueles silos de armazenagem que quando você está andando, principalmente em rodovias, você vê muito aqueles grandes silos de armazenagem. Hoje ela é a líder no Brasil nesse tipo de serviço. Mas e aí, será que estamos precisando disso? Será que existe demanda para os serviços da Kepler-Weber? E a resposta é sim. Qual o déficit de armazenamento do Brasil? Com uma safra prevista para 313 milhões de toneladas de grãos na temporada 2022-23 e as vendas lentas por parte de produtores rurais, o déficit de armazenagem atual é de aproximadamente 124 milhões de toneladas, calcula a consultoria Cogo. O que acontece, pessoal? O produtor rural, quando ele faz a colheita, ele coloca para vender desde que o preço do mercado ele esteja um preço que faça sentido para ele, porque não faz sentido ele vender milho, soja, algodão se esse valor estiver abaixo do preço de custo dele ou se esse valor de mercado dê lucro, mas não dê um lucro suficiente que ele considera adequado. Ele precisa ter uma boa margem de lucro. Outro mecanismo que o produtor rural poderia fazer é travar o valor de venda via contratos futuros de milho, de soja, da commodity que ele estiver plantando. Porém, isso não é assim tão fácil, porque às vezes o produtor ele fecha um compromisso que às vezes ele travou em determinado valor, mas se ele tivesse simplesmente vendido no valor de mercado, ele poderia ganhar muito mais. E também é um mecanismo mais sofisticado que envolve um trabalho mais especializado que às vezes o produtor rural ele prefere não fazer esse travamento total ou parcial da colheita. As unidades de negócio são pós-colheita, que é a venda de silos, secadores e máquinas de limpeza, negócios internacionais, pontos e terminais, agroindústrias e peças e serviço. Essa área de negócios está focada em geração de receita recorrente através da venda de peças de reposição. E essa aqui é algo que eu acho muito interessante pelo seguinte: quando você vende ali um silo, um secador,
é uma venda que ela demora para se repetir para o mesmo cliente. Porém, a venda de peças e serviços, você consegue fazer isso mensalmente, trimestralmente, anualmente. Então, assim, você garante uma linearidade na geração de receitas via essa linha de negócios. E aqui eu trouxe as informações da Kepler Weber. O valor quando eu estou gravando esse vídeo é de R$10,02. O dividend yield é de 10,21% e a cotação nos últimos 5 anos ela está crescente, e isso é bastante interessante, porque no médio e no longo prazo, os lucros, eles tendem, se os lucros estão crescentes, a cotação tende a acompanhar o lucro. No médio e no longo prazo, cotação segue lucro. E se está assim é porque os lucros estão crescentes nos últimos 5 anos. E aqui eu trouxe uma informação do total de acionistas. Acionistas pessoas físicas temos 33.747 e pessoas jurídicas 341 pessoas, investidores. A posição acionária, ela possui um free float de 57,17%, que é excelente. A Trígono Capital possui 21%, ela é uma gestora de ativos. E aqui a família Heller, provavelmente ligadas ao sócio fundador, possui 10% da empresa. E nesse quadro é evidenciado o excelente desempenho que as ações da Kepler Weber teve nos últimos 5 anos. Em 2018 ela desvalorizou 26%, porém logo em 2019 ela valorizou 99%, 2020 31%, 2021 32% e 2022 70%. Então ela gerou um excelente retorno para o acionista. E quanto aos indicadores da Kepler Weber, no geral, eles estão muito bons. O dividend yield está em 10,21%. Preço sobre o valor patrimonial não está legal, está em 2,74%, está esticado, não está atrativo levando em consideração esse item. EV/EBITDA está bom, 3,64%. A dívida líquida sobre a EBITDA, menos 0,3%, está bom. Indicadores de rentabilidade, o ROIC está excelente, de 40,09%. E o CAGR da receita dos últimos 5 anos, 25,71%. Eu coloquei esse tique aqui como se fosse um checado, um aprovado, porque, no geral, os indicadores estão muito bons, à exceção do PVP. E agora vamos falar sobre os resultados históricos e recentes. Eu quero destacar 5 pontos. O primeiro ponto é que a receita líquida caiu, levando junto o EBITDA e o lucro. Aqui no segundo trimestre de 2023, a receita caiu 21%, que levou o EBITDA para menos 42% e o lucro para menos 44%. Da mesma maneira, o primeiro semestre também a receita caiu, levando EBITDA e lucro. É algo que precisa ser analisado e considerado nessa decisão de investir. Outro ponto a ser destacado: as principais linhas de negócio não cresceram, cresceram as menores. Fazendas e agroindústrias diminuíram as receitas, enquanto a que mais cresceu, que foi portos e terminais, gera uma receita de apenas 28 milhões. E aqui nessa linha que eu gosto muito, que é a reposição de serviços, gerou uma receita de 60 milhões e houve crescimento de 32%. Nesse sentido aqui está muito bom, porém precisa melhorar aqui, que são as principais linhas de negócio. E o terceiro ponto é que a quebra do EBITDA ela ocorreu em função da diminuição do lucro bruto. O lucro bruto basicamente é a receita menos os impostos sobre a receita, como o ICMS, por exemplo, as devoluções de receita e o custo. Aí você chega no lucro bruto. Como o lucro bruto diminuiu, ele quebrou o EBITDA em 40,5 milhões agora no segundo trimestre de 2023. O quarto ponto que eu quero destacar é que eles estão investindo muito em CAPEX. E isso é bom. O CAPEX ele é um investimento imobilizado. Se você analisar esse gráfico aqui, ele cresceu bastante nos últimos trimestres. Analisando aqui os 6 primeiros meses de 2023, 84% refere-se a aumento da capacidade fabril. Então isso é bom, que eles vão poder fabricar mais, vão poder vender mais e vão poder melhorar as suas margens provavelmente. Então isso aqui é algo muito bom a ser considerado. O quinto ponto que eu quero considerar são os dividendos.
Quanto aos dividendos dos últimos 5 anos, a média de dividend yield foi de 2,8%, com destaque aqui em 2015 para 8,4%, 2022 para 9,91% e 2020, o atual dos últimos 12 meses em 10,18%. Porém, você note que em alguns anos aqui ele foi abaixo de 2%. 2017 e 2018, como teve prejuízo, nem dividend yield teve. Então, não são dividendos constantes. Isso precisa ser levado em consideração. Porém, sobre os dividendos, eu quero destacar aqui alguns pontos, tá? A Kepler Weber, ela compõe o IDIV, então ela atende determinados critérios de volume e consistência de pagamentos para estar nesse índice. Então, o dividend yield atual, ele está bom, 10,21%, porém, eu quero deixar algo bem claro. Eu não invisto em uma empresa porque ela paga dividendos. Para mim, isso não é suficiente. Nos meus critérios, é possível alcançar melhores resultados com estratégias de value investing, que é o que eu faço para selecionar as ações aqui no Brasil. Mas e aí, vale a pena investir? Olha, a Kepler Weber aqui, segundo matéria, deverá se beneficiar com a maior produtividade no Brasil, conforme a MyCap, e aqui prêmio as melhores da bolsa. Kepler Weber, o segredo da receita recorde. Tem muitas empresas especializadas do ramo falando bem da Kepler Weber como um bom investimento a ser feito. Analisando aqui, existem várias casas de investimento que recomendam a compra da Kepler Weber. Por exemplo, aqui, TC Matrix recomenda a compra e diz que o preço-alvo dela está em R$20. Aqui no Citi, o analista responsável André Mazzini falou que o preço-alvo dela é de R$14. Aqui na Levante Corp, o Vitor Poli falou que o preço-alvo está em 16. Então, existem várias empresas especializadas, casas de research, recomendando a compra. Mas nem tudo são flores. O que dizem os pessimistas? Morgan Stanley reduz a participação na Kepler Weber. Outra coisa que os pessimistas, que as pessoas que não gostam da Kepler Weber falam bastante é da questão do PVP, que não está bom, de 2,74, que eu já mencionei anteriormente. Porém, na minha estratégia de seleção de ativos, a Kepler Weber ela está muito bem ranqueada. E sim, vale a pena investir nela. Na minha estratégia de seleção de ativos, eu coloco todas as ações da bolsa e eu levo em consideração o volume de negociação, o ROIC e o EV/EBIT. Eu utilizo a estratégia que foi divulgada e foi popularizada pelo Joel Greenblatt no seu livro A Fórmula Mágica que Bateu o Mercado de Ações. E é válido lembrar que isso aqui não é uma recomendação de compra e nem de venda. Aqui até a carinha do emoji entediado de sempre falar a mesma coisa. Nada aqui é uma recomendação de compra ou venda de uma ação em específico. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Não se esqueça de curtir o vídeo, de fazer um comentário para ajudar no engajamento e de se inscrever no canal. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Meu nome é Vitor Faustino, tamo junto e é só o começo.